Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para dar continuidade ao nosso aprendizado aí na disciplina de Geografia, e aí vamos trabalhar conteúdos ainda da região Sudeste. Então a ideia hoje é falar de atividades econômicas, de setores da economia. A gente já deu na aula passada um início ali, porque falávamos dos dados socioeconômicos da região. Então, essa ideia geral ali de como vive a população, comparando com outras regiões do Brasil, mas em que setores tem atividades econômicas mais expressivas no Sudeste? Então, vamos pensar um pouquinho juntos em relação a isso na aula de hoje, certo? Ali, os lembretezinhos de toda a aula, ter o material de vocês aí em mãos para a realização da nossa aula. É aluno, tem que estar com caderno, lápis, caneta, tudo certinho ali para acompanhar. Entra lá no aplicativo, no Classroom, para registrar a tua presença. Link número 1, realiza atividade obrigatória e envia para ficar registrado. Também realizem as outras atividades que ficam disponíveis para vocês fazerem. Realizem elas, enviem, assim o professor pode acompanhar o teu rendimento. E se você tiver alguma dúvida, você também pode perguntar. Então, isso é bem importante fazer. Quem está acompanhando somente pela TV ou tem dificuldade de acesso ali aos materiais no aplicativo, entra em contato com a escola, vai pedir lá o material impresso e também poderá realizar as atividades para que o professor acompanhe teu aprendizado, certo? Dito tudo isso, vamos pensar ali no objetivo da nossa aula de hoje, identificar as principais características das atividades econômicas do Sudeste, bem como a circulação e alguma coisa ali sobre o consumo, conhecendo esses setores ali, comércio, serviço, enfim, como acontece a economia do Sudeste ali, como gira toda a questão econômica da região Sudeste. Então, vamos pensar um pouquinho, um resgate ali do que a gente já viu. A gente sempre vai estabelecendo uma relação daquilo que vocês já viram, de um conhecimento que vocês já têm em relação ao conteúdo, e aí a gente dá sequência, porque aí faz sentido para vocês também, o aprendizado, né? A região Sudeste se destaca por ser o centro econômico mais importante do Brasil, certo? Então tá ali, ó, setor econômico mais importante do Brasil, porque é a região mais industrializada, que produz a maior quantidade de riquezas e a que mais contribui para o PIB do Brasil, para a soma das riquezas do Brasil, certo? Desta forma, atividades como pecuária, agricultura, extração de minérios, indústria e comércio são grandes geradores econômicos da região. Então, o que eu posso dizer aqui? Que as atividades do Sudeste são diversificadas. Ela tem atividades expressivas em todos os setores, por isso a grande produção de riquezas ali contribuindo para o Brasil, né? A indústria é a principal atividade econômica do Sudeste. Lembram lá na nossa outra aula que a gente falou do Centro-Oeste? Então, a principal atividade lá é a pecuária, a agropecuária. Aqui no caso do Sudeste nós temos a indústria como uma das principais atividades econômicas ali da região. E aí as outras atividades do setor primário, do setor terciário, estão direta ou indiretamente ligadas à questão da indústria no Sudeste. Então é para desenvolver tecnologia, para atender as indústrias, é o cultivo de algum vegetal que vai ser levado para a indústria para produzir alguma coisa. Então, sempre nessa questão aqui da economia do Sudeste, a indústria é a principal atividade e as outras estão diretamente ligadas a ela. A extração de minérios também voltada ali para atender o setor industrial, certo? Importante a gente ter essa ideia ali. As atividades agropecuárias tiveram ali um papel historicamente importante no desenvolvimento econômico do Sudeste. A gente também tratou disso, desde a ideia da ocupação da região lá, né? A colonização é antiga, então foi uma das primeiras ali a ter as ocupações, né? Junto com o Nordeste, e por isso as atividades agrícolas foram importantes para o desenvolvimento da economia. Porque as primeiras atividades econômicas do Brasil não foram a indústria, foi a agricultura, né? E o extrativismo. E aí o Sudeste entra nesse processo histórico aqui das primeiras atividades econômicas. E isso vai contribuindo para que ele se estabeleça e se consolide uma economia forte também. Então, são aqueles fatores históricos dos quais nós já falamos que contribuíram, então, para essa questão aí de expansão econômica e
de economia forte da região sudeste, certo? Principalmente aqui a ideia lá das lavouras de café, lembram que a gente falou? Do ciclo do café e tudo mais, que se desenvolve na região sudeste e ganha grandes proporções ali na produção e acaba se estendendo até para regiões vizinhas, outro fator econômico ali, histórico importante para a região sudeste. Gráfico ali para a gente entender um pouquinho, setores da economia, então nós vamos ter ali quais são as atividades agrícolas, industriais, construção, serviço, comércio e serviços domésticos. Então, cada cor aqui do gráfico representa um desses serviços, um desses setores. E ali nós vamos ter em cada uma das regiões. Então, temos ali, ó, Sudeste, que é o que nós estamos falando, em cada um dos setores. Agrícola, os dois maiores aqui são o quê? O industrial e o setor de serviços e comércio, que é aquilo que a gente falou lá da ocupação da população. Setor terciário e em seguida ali o setor industrial, porque muito do que é desenvolvido aqui no setor terciário está diretamente ligado com o setor industrial. Daí a importância, então, da gente pensar ali, e se eu comparar com outras regiões, há diferenças significativas em alguns casos ali, né? Como o norte e o nordeste, nós vamos ter atividades agrícolas maior do que o setor industrial ali, por exemplo. No sudeste a gente tem o contrário, certo? Porque a indústria é a principal atividade. E aqui, então, falando da indústria, o gráfico traz para nós ali a porcentagens de indústrias por região do Brasil. Se eu disse que a região sudeste tem como principal atividade a indústria e que as outras atividades econômicas estão diretamente ligadas à indústria, então vamos entender se isso se reflete ali no gráfico que a gente trouxe, né? Então, ó, Sudeste, total de indústrias ali, 96 e 2011, então duas pesquisas que foram realizadas. Em 96 nós temos ali 60%, né, da porcentagem de indústrias. Em 2011 ela cai um pouco ali para 47%. Por quê? Por que aconteceu esse fenômeno aqui? Porque a partir ali de 2010, 2011, até um pouco antes, a gente vai ter a indústria saindo dessa grande concentração na região sudeste e se espalhando um pouco para outras regiões do Brasil. Vejam ali que isso se refletiu na região sul e até mesmo na região nordeste, que a indústria cresceu ali, a presença da indústria cresceu nessas outras regiões e diminuiu um pouco no sudeste. Mas ainda, se eu comparar o sudeste com outras regiões do Brasil, a indústria no sudeste é muito maior em quantidade de indústrias do que as outras partes do nosso território, certo? Então, voltando a falar ali da importância da indústria para a economia da região sudeste. Na agricultura, então vamos pensar agora por setores da economia, né? Que cada um dos setores contribui para esse desenvolvimento econômico. Na agricultura, os principais produtos cultivados, o que nós temos ali de atividades agrícolas, né? Cana-de-açúcar, o café, o milho, o arroz, as frutas também têm um destaque importante ali no setor primário. Na pecuária, nós vamos ter ali grande produção ali, grandes rebanhos, né? De bovinos, principalmente em Minas Gerais, que é o principal criador. Então, a influência ali do setor primário para o desenvolvimento econômico da região, para o crescimento econômico da região. Também há o extrativismo mineral. O que é explorado nesse extrativismo mineral? O ferro, o manganês, o ouro e pedras preciosas. As maiores jazidas, ou seja, as maiores reservas de minerais de valor econômico são encontradas em Minas Gerais. Por isso o nome, historicamente Minas Gerais, depois que se descobrem ali diferentes minerais que poderiam ser explorados e ser transformados em outras coisas para a sociedade, há uma exploração ali bem significativa na região ali de Minas Gerais, em várias áreas do estado de Minas Gerais, certo? Dentro dessa ideia ali do extrativismo mineral. A existência de um setor agrícola forte na região deve-se ao quê? A solos férteis, e boa parte ali do sudeste apresenta aquelas características lá da terra roxa, que tem a qualidade, né, que tem uma fertilidade ali interessante para o desenvolvimento agrícola. Então, um solo que é bom vai facilitar ali a produção e vai aumentar a participação dessa atividade na economia.
É um fator natural, que é o solo fértil, para contribuindo ali para o desenvolvimento econômico da região, certo? Claro que, embora eu tenha tudo isso, né, uma força econômica pioneira na ocupação de São Paulo e um grande desenvolvimento econômico, a gente teve uma redução ali ao longo da história da produção de café no estado de São Paulo. E aí ele se dissemina também para outras áreas, né? A principal área produtora hoje é São Paulo ainda? Não, é o sul de Minas Gerais. Mas nós temos outras culturas ali intercaladas ou substituindo totalmente a produção de café. Porque outras culturas se tornaram mais interessantes em termos econômicos ao longo da história. E aí isso vai substituindo. Se uma cultura rende mais financeiramente, economicamente, ela substitui a outra que está rendendo menos neste momento, certo? Destacam-se então ali, né, essas outras culturas, cana-de-açúcar, a soja e a laranja. Então são os itens aí mais produzidos pela agricultura do Sudeste, responsável pela maior produção ali de cana-de-açúcar. A soja apresenta um avanço lá, competindo, né, com o Centro-Oeste, qual região produz mais, porque o Centro-Oeste também é grande produtor de soja. E aí nós vamos ter tudo isso voltado para industrialização e exportação. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, é o setor primário ligado à indústria. É produzido para ser encaminhado para a indústria ou para exportação, certo? Outro item que chama a atenção da gente ali é a produção de laranja, realizada principalmente no estado de São Paulo, que corresponde a 80% da produção nacional. Então, são vários itens ali que contribuem para essa atividade, e aí tem outros que eu citei ali para vocês também, para essa atividade econômica da região. O estado de São Paulo concentra mais de 90% da produção nacional de amendoim, trouxe até uma imagem ali para ilustrar essa informação, né? Sendo que o Brasil exporta 30% dessa produção. Do que todo o Brasil produz é exportado 30%, e São Paulo é responsável por 90% dessa produção. Outra questão importante ali, São Paulo também é o maior produtor nacional de banana, certo? Ali até um plantio, né, um cultivo da fruta ali. E aí nós vamos ter Minas Gerais e Espírito Santo também participando dessa produção. O Brasil já foi um dos maiores produtores mundiais da fruta, né? Hoje está em terceiro lugar, perdendo para quem? Para a Índia e para o Equador, que hoje são os países que mais produzem, mas ainda assim é um item bem significativo para as atividades econômicas ali do setor primário da região, certo? Perguntinha dessa parte inicial do setor primário. Sobre a produção agropecuária do Sudeste, é possível afirmar. Então, faça uma leitura das sugestões ali, das alternativas, e indiquem a resposta certa, já voltamos para a correção.
Voltamos então ali com o exercício que eu deixei para vocês. Vamos fazer a leitura ali e a correção juntos, né? Sobre a produção agropecuária, que envolve ali o setor primário, né? Agricultura e pecuária do Sudeste, é possível afirmar que São Paulo é um estado que apresenta grande produtividade dos mais diferentes itens agrícolas, entre eles a laranja, o amendoim, a banana, que a gente falou ali, que é o maior produtor desses itens aqui em território nacional e contribui significativamente ali para a economia do Sudeste também essa produção, certo? Então, bem tranquilinho ali para responder, né? Só ler com atenção. Aí, continuando ali, vamos falar um pouquinho de uma atividade que ainda é dentro do setor primário, que acontece no Sudeste, mas que é o extrativismo, né? A mineração do ouro foi bastante importante para a economia do Brasil e ela acontece ali no estado de Minas Gerais. Inclusive, a gente viu lá, quando estudou o histórico, né, que muitas cidades de Minas Gerais, da região ali, surgem a partir dessa atividade ali de exploração do ouro. Então, a exploração de recursos minerais na região sudeste é histórica, é uma característica da história da economia da região ali, né? Atualmente, o que nós vamos ter ali? O minério de ferro, que é bastante explorado, principalmente no centro-sul de Minas Gerais, numa região ali chamada de quadrilátero ferrífero, né? Onde tem as maiores reservas desse mineral, e aí, portanto, você vai ter uma exploração acentuada. Por quê? Porque as principais indústrias ali, metalúrgicas, siderúrgicas, utilizam o minério de ferro como matéria-prima. Então, a demanda, né, a necessidade de ter esse recurso é grande por parte das indústrias, daí incentiva ali a maior extração desse recurso na natureza, certo? E também é uma matéria-prima ali que é exportado para a China. A China tem uma grande concentração industrial hoje, a segunda maior economia do mundo, então muito desse minério que é explorado aqui no Brasil é exportado e principalmente para a China, certo? Em relação a outro item que faz parte dessa ideia da extração mineral, então vamos pensar ali, retirar da natureza. Foi o homem que colocou lá? Não, é uma característica natural daquele lugar. Então o Sudeste também tem a extração ali do petróleo, principalmente na bacia de Campos ali no Rio de Janeiro. 80% de todo o petróleo do país. São Paulo e Espírito Santo também tem produção em menor quantidade, mas o Rio de Janeiro ali é o que apresenta a maior proporção da exploração de petróleo na área. Então, é mais um item que contribui para a economia. E como a gente sabe, o petróleo é extremamente importante para o desenvolvimento de várias atividades econômicas, né? Desde os combustíveis, o plástico que é derivado do petróleo. Então, se eu tenho uma exploração significativa de petróleo ali, isso vai contribuir muito para a economia daquele lugar, certo? E aí, a maior concentração de refinarias, portanto, está na região sudeste também em função dessa exploração do petróleo ali, certo? Em 2007, foi descoberto ainda na região ali a chamada camada do pré-sal, que é uma área lá no fundo do oceano que também tem depositado lá o petróleo, né? E aí a Petrobras, que é uma empresa brasileira, ali desenvolveu estudos para fazer a exploração desse petróleo lá no fundo do oceano, que já é um pouco mais complicado, mas que com o desenvolvimento de tecnologia isso acontece. E aí esse desenvolvimento de tecnologia também contribui para a economia da região, certo? Então, para a exploração ali do pré-sal, da camada do petróleo da camada pré-sal. Atividade, para a gente pensar rapidamente ainda nessa ideia ali do extrativismo. Analise e escolha a alternativa correta sobre a economia do Sudeste. Falamos ali de setores importantes, do que é gerado a partir das atividades econômicas. Leiam com atenção e respondam que a gente já corrige.
Voltamos ali com a correção do exercício, então pensando em fatores como esse que a gente tratou ali da economia do Sudeste, o que nós podemos afirmar ali? Que o minério de ferro explorado no Sudeste, região do quadrilátero ferrífero ali, boa parte é exportada para países como a China. Então, explora o recurso ou utiliza nas siderúrgicas, metalúrgicas do Brasil, ou boa parte dele é exportado, vai para exportação, contribuindo para a economia ali da região, certo? Então, pensando nessa questão ali da indústria, que é o setor mais importante em termos de geração ali de riquezas, vamos falar um pouquinho dele, já é setor secundário, lembram lá? Transformação, quem faz? A indústria. Já não é mais setor primário, é setor secundário da economia. E no Sudeste, nós pensamos o que ali? Parque industrial bem diversificado, uma grande quantidade, a maior quantidade de diferentes tipos de indústrias estão presentes na região Sudeste, para fabricação dos mais diversos itens ali, que depois vão chegar para a gente, para o consumo, né? Nós somos consumidores de boa parte, da grande maioria daquilo que é fabricado nas indústrias, e São Paulo, principalmente, tem essa característica ali de um grande parque industrial, de uma diversidade muito grande. Aí nós vamos ter tipos de indústrias de transformação, né, que pega a matéria-prima, transforma em um item que será consumido, extrativa e da construção, certo? Mas algo bem importante que eu trouxe para vocês e que influencia significativamente na economia da região são os tecnopolos, ou seja, centros de alta tecnologia do Brasil. O que são esses tecnopolos? São áreas ou cidades onde as empresas são voltadas para o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Das tecnologias mais avançadas no Brasil e no mundo são desenvolvidas nessas áreas ali chamadas de tecnopolos. Envolvem ali universidades, estudos, pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias das mais diferentes áreas para atender a própria sociedade, né? Tudo que nós usamos de tecnologia hoje, alguém teve que desenvolver um estudo. E normalmente esses estudos, principalmente voltados para a indústria, são desenvolvidos nos tecnopolos, certo? Então, pensando ali nessa questão, e faz parte de que setor? Do setor terciário, quando eu penso em tecnopolos, mas eles estão também ligados ao setor secundário, que é a indústria. Porque o que eles desenvolvem de pesquisa e de novas tecnologias vão ser utilizados pela indústria, certo? Por isso um setor está ligado ao outro. Aí eu trouxe alguns exemplos ali de tecnopolos que estão presentes na região sudeste do Brasil. O de Campinas, que fica no interior de São Paulo, concentra ali dentro da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, né? Áreas para esse desenvolvimento, empresas de tecnologia de ponta, pesquisas para a indústria, provavelmente a maior cidade tecnopolo do Brasil na atualidade. Fica próximo de São Paulo ali e atende a essas características. São José dos Campos, também no interior de São Paulo, também tem a presença ali do Instituto de Tecnologia Aeronáutica. As pesquisas aqui do Tecnopolo de São José dos Campos são desenvolvidas ali principalmente para as áreas de aeronáutica e aeroespacial. E aí nós vamos ter a Embraer, que é a empresa brasileira, a empresa de aviões ali, né, que está lá justamente porque eu tenho aqui essa questão do desenvolvimento tecnológico para esta área de aeronáutica e aeroespacial. São Carlos, também no interior de São Paulo, importante centro de pesquisa tecnológica ali, várias pesquisas de tecnologia de ponta são desenvolvidas no Tecnopolo de São Carlos. São áreas ali que circundam São Paulo, né, a cidade de São Paulo, e que desenvolvem tecnologia para atender todo o setor industrial ali. E Belo Horizonte, em Minas Gerais, presença do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre estarão ligados às universidades ou aos institutos de pesquisa, porque precisam dos laboratórios e tudo isso para poder desenvolver a tecnologia, certo? Então, relacionado a essa questão ali, os tecnopolos são extremamente importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas maneiras que a indústria vai utilizar ali para novos produtos que depois nós vamos consumir. Vejam que interessante essa relação, né? E aí eu trouxe uma imagem ali da Embraer, né, da fabricação ali de aviões, né, que usam tecnologia de ponta, por isso ficam próximos ali nas áreas dos tecnopolos, certo?
Comércio e serviços, então pensando um pouquinho no setor terciário, os tecnopolos fazem parte, mas estão diretamente ligados à indústria lá, e aí aqui o setor de comércio e serviços. Então nós vamos ter empresas prestadoras de serviços dos mais diferentes ramos que estão presentes na região sudeste, né? E aí desenvolvem ali diferentes tipos de serviços diferenciados que você nem imagina que existam, são desenvolvidos por essas empresas ali na região sudeste, e aí atendem outras partes do Brasil e até do mundo, né? A agropecuária do sudeste tem uma importância ali e é modernizada, por quê? Porque utiliza tecnologia para cultivo. Então há um emprego muito grande de tecnologia nesse sentido ali, tá? Pulamos um ali. As atividades comerciais são impulsionadas, por quê? Setores atacadistas. Então, muitas pessoas de diferentes partes do Brasil vão para o Sudeste, para alguns centros urbanos, como São Paulo, e vão comprar produtos em grande quantidade, por isso atacadistas, para revender nas diferentes partes do Brasil de onde eles vieram. Isso movimenta significativamente o comércio. E, consequentemente, a indústria também vai fornecer a produção ali, certo? Empresas importantes ali de importação e exportação. Produtos que chegam de fora do Brasil também vão para esses centros atacadistas ali, e a imagem ali mostra para nós ali as famosas ruas de comércio que existem, né? De comércio atacadista, onde pessoas do Brasil inteiro vão lá comprar produtos para serem revendidos em outras partes do nosso país. Então, bem importante o comércio nesse sentido ali, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, certo? A questão do emprego de tecnologia. Se nós falamos que está ligado o desenvolvimento tecnológico com outros setores, então, as atividades agrícolas são modernas, empregam tecnologia, a utilização, né, de fertilizantes, agrotóxicos, diversificação da produção e o cultivo de vários itens como consequência dessa produção. As atividades pecuárias do Sudeste também vão ter ali vacinas, e garantindo alta produtividade. Várias questões ali de tratamento dos animais para que se desenvolvam melhor, tenham um atendimento especializado para produzir ali as melhores carnes, enfim, o melhor rebanho, porque vai ser exportado, porque é para desenvolvimento econômico da região, ao emprego, então, da tecnologia. O Sudeste tem o segundo maior rebanho bovino do país, perdendo apenas para o Centro-Oeste. E principalmente ali a produção leiteira na região entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Também, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar lá o emprego forte de tecnologia nesses setores aqui. Ou seja, as atividades da região Sudeste estão muito ligadas à questão ali da tecnologia que é desenvolvida e que é empregada nas diferentes atividades. E ali a imagem, então, de uma plataforma de petróleo, onde há a exploração desse recurso na região, a gente falou lá do Rio de Janeiro, responsável por 80% da produção de petróleo no Brasil, né? Então, tá ali e a imagem traz para nós justamente para entender um pouquinho, principalmente explorado ali no oceano, né? Então, tem tecnologia empregada, tecnologia de ponta empregada ali para fazer a exploração desse recurso, para fazer a extração desse recurso, que vai atender às diferentes atividades da sociedade, certo? Pensando ali, como tudo isso circula, como que acontece a movimentação, né? Eu preciso de meios de transporte eficientes para que toda essa tecnologia, todas essas atividades que estão interligadas se relacionem, né? E possam fazer as trocas que nós vimos ali. Então, as rodovias mais movimentadas do Brasil estão no Sudeste. Nós temos um intenso trânsito, tanto nos centros urbanos, quanto nas rodovias em geral da região Sudeste, circulando justamente para essas trocas ali, leva matéria-prima, transporta produtos, enfim, para atender as atividades econômicas da região, certo? E aí nós vamos ter alguns exemplos ali, como a rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, são importantes vias, não só da região, mas do Brasil, para atender essas necessidades ali de circulação. Também nós temos a questão dos principais portos, entre eles o Porto de Santos, que é responsável pela chegada e saída da maior parte dos produtos que são exportados e importados no Brasil.
então importantíssimo ali, e os aeroportos ali, um exemplo, eu trouxe ali o aeroporto em Guarulhos, né, o aeroporto de Cumbica, que também é para transporte de passageiros e de cargas dentro do Brasil e para fora do Brasil também. Então vejam que o sistema de transportes ali é bem importante para que essa circulação do que é produzido aconteça, certo? Tanto na região quanto fora. As hidrovias têm participação, ligando ali partes dos centros urbanos com países vizinhos, a utilização da hidrovia Tietê-Paraná, que é uma das mais importantes do país, abrange estados ali da região sudeste, ligando com estados vizinhos de outras regiões e fazendo ali a circulação de muitos produtos entre regiões do Brasil e entre países vizinhos também, certo? Ela está integrada a algumas ferrovias. Nós sabemos que, historicamente, o Sudeste é uma região que apresenta uma grande quantidade de ferrovias por causa da influência lá do ciclo do café. E tudo isso se reflete, então, nesse desenvolvimento econômico da região. E as ferrovias ligadas ali, principalmente à hidrovia Tietê-Paraná, para a circulação de mercadorias, de toneladas de mercadorias, de matéria-prima, que estão presentes ali e circulando, né, em toda a região sudeste, ok? Sistema hidroviário, então, é uma opção eficiente, funciona ali e atende às demandas, transporta um grande volume, né? Tem impactos ambientais um pouco menores se comparado com outros meios de transporte, e aí tudo isso é um fator interessante para as atividades econômicas daquela região, tá? Trouxe um mapa ali para a gente conhecer um pouquinho da hidrovia Tietê-Paraná. Então, ó, eu tenho ligando aqui várias áreas aqui do estado de São Paulo, principalmente, divisa aqui com Minas Gerais e com Goiás e Mato Grosso do Sul, e até países vizinhos aqui, passa aqui pela divisa com o nosso estado, então nós vamos ter algumas porções ali de áreas navegáveis, de portos, de interior, e aí tudo isso fazendo a interligação entre áreas ali importantes para o desenvolvimento econômico da região, certo? Duas perguntinhas ali para vocês da nossa atividade. O que são os tecnopolos e cite exemplos de localização e tipos de atividades dos tecnopolos do Brasil. Então me expliquem, você entendeu o que é tecnopolo? Você sabe onde eles estão, qual é a importância deles? Respondam lá com as palavras de vocês adequadamente e a gente volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção do exercício, então, para finalizar nossa aula, o que são os tecnopolos? Cidades que concentram um grande número de empresas, profissionais, estudantes ligadas às áreas de tecnologia, para o desenvolvimento de tecnologia. Eu coloquei um dos exemplos que a gente viu ali de São José dos Campos, que é um tecnopolo do Brasil, que fica na região sudeste, né? Tem o ITA, lá o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e aí desenvolve principalmente pesquisas ali, tecnologia, para a aeronáutica e aeroespacial, certo? Então, só para a gente relembrar dessa importância ali do setor terciário, até mesmo para o desenvolvimento da indústria. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos na aula que vem com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.